Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Radimara Martins. Eu vou pedir que você deixe aquele like abençoado e estamos lendo a Bíblia, 1 Reis 9. Deus aparece a Salomão pela segunda vez. Depois que Salomão acabou de edificar o templo do Senhor e o palácio do rei e tudo quanto desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe outra vez, como havia aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste diante de mim. Santifiquei o templo que edificaste, a fim de colocar ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e retidão, para fazer conforme tudo o que te ordenei, e guardar os meus estatutos e as minhas normas, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai, Davi, dizendo: Não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Mas, se vós e vossos filhos vos desviardes de algum modo, e não me seguirdes, nem guardastes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas decidirdes cultuar e adorar outros deuses. Então exterminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei longe da minha presença esse templo, que santifiquei para meu nome, e Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Todos aquele que passar por esse templo tão exaltado ficará admirado e zombará, dizendo: Por que o Senhor fez assim a esta terra e a este templo? E me responderão: Eles abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou seus pais da terra do Egito, e se apegaram a deuses estranhos, o adoraram e os cultuaram, e por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim de 20 anos, Salomão terminou de construir os dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio do rei. Visto que Irão, rei de Tiro, havia trazido para Salomão madeira de cedro e de cipestre e ouro, segundo todo o desejo dele. O rei Salomão deu a Hirão 20 cidades na terra da Galiléia. Hirão saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, mas elas não lhe agradaram. Então disse: Meu irmão, que cidades são essas que me deste? Por isso, até hoje são chamadas de terra de Cabu. Irão enviar ao rei 120 talentos de ouro, o tributo imposto por Salomão. O rei Salomão impôs trabalhos forçados a fim de edificar o templo do Senhor, o seu próprio palácio, o Milo e o muro de Jerusalém, assim como Azor, Megido e Gezer. O faraó rei do Egito havia atacado e conquistado Gezer e destruiu-a pelo fogo, matando os cananeus que ali habitavam. Então a deu como dote a sua filha, mulher de Salomão. Salomão edificou Gezer, Bet-Horon, a Baixa, Balaate e Tadmor, no deserto daquela terra. Edificou também todas as cidades, armazéns, as cidades do carro, as cidades dos cavaleiros e tudo o que desejou edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. E a todo o povo que restou dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não eram dos israelitas. Salomão recrutou seus filhos que restaram depois deles na terra, aqueles que os israelitas não haviam conseguido destruir totalmente, para executarem trabalho forçado até os dias de hoje. Mas Salomão ele não fez escravo nenhum dos israelitas. Pelo contrário, eles eram guerreiros, servos, líderes, capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Havia 550 oficiais principais que supervisionavam as obras de Salomão, dando ordens ao povo que trabalhava na obra. A filha do faraó subiu da cidade de Davi para o palácio que Salomão lhe havia construído. Depois disso, ele edificou o Milo. E depois de terminada a construção do templo, Salomão oferecia sacrifícios e ofertas pacíficas 3 vezes por ano, queimando com eles incenso sobre o altar que edificara ao Senhor. O rei Salomão construiu também uma frota em Ezion-Geber, que está junto a Elote
na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão mandou com aquela frota os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar, acompanhando os servos de Salomão. Eles foram para Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que levaram para o rei Salomão. 1 Reis 10. A visita da rainha de Sabá a Salomão. Quando a rainha de Sabá soube da fama de Salomão por causa do nome do Senhor e veio testá-lo com questões difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. E tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que havia pensado. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao ver toda a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, a comida de sua mesa, o lugar de seus oficiais, as funções e os trajes de seus servos, seus copeiros e os sacrifícios que ele oferecia no templo do Senhor. Então ela disse ao rei: Era verdade o que ouvi no meu país a respeito dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, eu não acreditava nisso, até que vim e meus olhos o viram. Não me contaram nem metade. Tu superaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados homens que trabalham para ti. Bem-aventurados estes teus servos que estão sempre te servindo, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, porque o Senhor amou Israel mais sempre. Por isso te estabeleceu como rei para executar juízo e justiça. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas nunca mais trazida, tamanha quantidade de especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Irão, que trazia ouro de Ofir, também trouxe dali madeira de sândalo em quantidade e pedras preciosas. O rei usou essa madeira de sândalo para fazer balaústres com o templo do Senhor e para o palácio real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Até o dia de hoje nunca mais foi trazida nem vista madeira de sândalo como aquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que lhe dera por sua generosidade real. Então ela voltou para seu país com os seus servos. As riquezas de Salomão. O peso do ouro que se levava a Salomão todos os anos era de 666 talentos de ouro. Além do que vinha dos vendedores, das atividades dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores do país, o rei Salomão fez também 200 escudos grandes de ouro batido, cada um com 600 ciclos de ouro. Também fez 300 escudos de ouro batido, mandou fazer para cada escudo 3 minas de ouro. Então o rei os pôs no palácio do bosque do Líbano. O rei fez ainda um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e seu encosto era redondo no alto. Dos dois lados havia braços junto ao assento e 2 leões em pé. Nos 6 degraus havia 12 leões, um em cada extremidade de cada degrau. Nunca se havia feito nada igual em reino algum. Além disso, todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todas as taças do palácio do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia nenhuma de prata, porque nos dias de Salomão a prata ela não tinha valor algum. O rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com a de Irião. De 3 em 3 anos a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro e prata, marfim, macacos e pavões. E assim o rei excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Todo mundo procurava visitar Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe havia concedido. Todos os anos, visitantes traziam presentes, objetos de prata, objetos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E assim acontecia a cada ano. Salomão também juntou carros e cavaleiros, de modo que possuía 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Parte deles formava a
guarnição de algumas cidades e parte ficava próxima ao rei, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e os cedros, quanto os sicomoros das campinas. Os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito e de Coá. Os comerciantes do rei os recebiam de Coá por preço determinado. Ele importava do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. E assim, por intermédio desses comerciantes, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir que você feche os seus olhos para que juntos possamos rezar, orar o Pai Nosso pela sua família, pela minha família, pela nossa saúde, pelo nosso país, pela nossa nação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Amém.